Oi pessoal, tudo bem? A gente voltou para mais uma aula de movimento uniformemente variado e nessa aula agora a gente vai falar sobre gráfico, o gráfico da posição pelo tempo. E vai ajudar bastante se você já assistiu a aula do Ferreto que fala sobre funções de segundo grau, tá certo? Bom, vamos começar porque esse assunto é bem importante, aparece em tudo quanto é vestibular, aparece na prova do Enem pra gente também. Vem aqui comigo. Então a gente vai falar, pessoal, mais um pouco sobre o movimento uniformemente variado. É aquele tipo de movimento que tem velocidade que varia por causa de uma aceleração que é constante. E hoje a gente vai matar o gráfico da posição pelo tempo. Eu vou fazer o seguinte, então, eu vou desenhar para você aqui um gráfico e vou escrever para você a função horária da posição. Vamos lembrar que a gente chamou de função horária porque é uma função que depende do tempo e função horária da posição porque ela define a posição em função do tempo. Agora, a gente colocou o S no lugar do eixo Y, colocou o T no lugar do eixo X, então aqui eu tenho X e aqui eu tenho X elevado ao quadrado. Isso lembra a gente de um formato de função que você viu lá com o Ferreto, que dizia que Y é igual a ax quadrado mais bx mais c. E detalhe, quando você vê lá com o Ferreto, esse A não é a aceleração, é o termo que está na frente do x ao quadrado. Então ele é metade da aceleração. Mas isso não importa para a gente agora. Olha só, o V0 é o nosso B da função e a posição inicial é o nosso C, que é o termo independente de x. E você estudou lá nas aulas do Ferreto que o gráfico de uma função de segundo grau não é uma reta, é uma parábola. Agora, pessoal, uma coisa importante que o Ferreto te falou é sobre a concavidade da parábola, a boquinha da parábola, que ela pode ser para cima ou pode ser para baixo. Quem vai definir se essa concavidade é para cima ou para baixo é o termo que está na frente do x ao quadrado. Para a gente, no caso aqui, vai ser o termo que está na frente do t ao quadrado, que é aquele a sobre 2. Vamos lá. O que o Ferreto te falou? Ele falou para você que a concavidade de uma parábola é para cima, quando o termo que está na frente do x ao quadrado é positivo. E a concavidade é para baixo quando o termo que está na frente do x ao quadrado é negativo. Então olha só que fácil. Para a gente aqui, ó, quando eu tenho a concavidade da parábola para cima, quer dizer que a aceleração é positiva, ou seja, ela está a favor do eixo das posições. E quando a concavidade estiver para baixo, significa para a gente que a aceleração é negativa, ou seja, ela está contrária ao eixo das posições, tá certo? Vamos anotar isso bem certinho, vem aqui comigo. Então olha só, pessoal, eu vou desenhar para vocês, no gráfico da posição pelo tempo, uma parábola, por exemplo, com a concavidade para cima. O que a gente sabe? Se a concavidade está para cima, esse termo que está na frente do x ao quadrado, ou seja, esse a sobre 2 é positivo. Se a sobre 2 é positivo, significa para a gente que a aceleração é positiva. Então, toda vez que no gráfico da posição pelo tempo a concavidade, a boca da parábola estiver virada para cima, a gente vai ter uma aceleração positiva. Agora, vamos desenhar um outro gráfico aqui, olha só. Nesse outro gráfico, eu vou colocar de novo a função para vocês. A gente, de novo, tem uma função de segundo grau. Então, de novo, o gráfico vai ser uma parábola. Agora, olha a diferença. Eu vou colocar uma parábola com a concavidade, com a boquinha dela virada para baixo. O que a gente sabe? A gente sabe que quem define a concavidade da parábola é esse termo que está na frente do t ao quadrado. E aí, como a concavidade está para baixo, quer dizer que esse termo todo aqui é negativo, ou seja, nossa conclusão. Se a sobre 2 é negativo, quer dizer que a aceleração é negativa. Então, toda vez que no gráfico da posição pelo tempo eu tiver uma parábola com a concavidade para baixo, vai significar que a gente está tratando de uma aceleração negativa, que a gente já aprendeu nas aulas anteriores, que isso significa simplesmente que o sentido da aceleração é oposto ao sentido aonde as posições crescem, ou seja, o sentido contrário ao do eixo das posições. Agora, eu vou representar para você de novo a função horária da posição. Função horária, então, quer dizer que depende do tempo e determina para a gente a posição em função do tempo. E vamos supor que o gráfico mostre para a gente uma figura como essa que está aparecendo aí para você. Uma parábola com a concavidade, com a boquinha para cima.
Bom, como a concavidade está para cima, a gente já sabe que a aceleração é positiva. Agora, eu queria que você desse uma olhada nesse ponto e nesse ponto. Lá nas aulas do Ferreto, você fala que essas aqui são as raízes da função, ou seja, os pontos onde o eixo y vai dar zero, no caso, para a gente, os pontos onde s é igual a zero. Gente, s igual a zero significa para a gente o quê? Que o carro, que a moto, que o móvel, que o objeto está passando pela origem. Por quê? Porque está passando por onde a posição é zero. Então, o que aconteceu nesse gráfico que está representado? Que o corpo está inicialmente numa posição inicial qualquer, e aí conforme o tempo foi passando, olha só, ele foi se aproximando da posição zero. Então, as posições foram decrescendo. Aí ele chegou na origem, e as posições continuam decrescendo. Aí a gente chegou nesse ponto aqui, ó, que é o vértice da parábola que você aprende lá com o Ferreto. O que acontece? Antes de chegar no vértice, as posições foram decrescendo. Você acompanha isso pelo eixo das posições, que é o eixo vertical. Agora, depois de passar pelo vértice, percebe que as posições vão crescendo. Tudo bem? Aí ele vai passar de novo pela origem e as posições continuam crescendo. O que aconteceu nesse ponto aqui? Nesse ponto, olha só, as posições estavam decrescendo e elas passaram a crescer. Quer dizer que nesse ponto ele para e volta. Ou seja, esse ponto é o ponto de inversão do movimento. Ou seja, ele está vindo, ele vai freando, ele para voltar. Tudo bem? E essa inversão do movimento vai acontecer sempre aonde? Sempre no vértice da parábola. Agora, vamos desenhar uma outra parábola. Vamos supor que o comportamento do móvel é esse. Então, o que aconteceu ali? Esse móvel está numa posição S qualquer, e com o passar do tempo, olha só, as posições vão decrescendo, até que, quando chega em S igual a zero, ou seja, quando chega na origem, eu estou exatamente naquele ponto que a gente falou antes, que era o ponto de inversão do movimento. Então, o que eu tenho aqui? Ó, conforme o movimento foi acontecendo, as posições foram diminuindo, ou seja, o valor de S está se aproximando de zero, então as posições foram decrescendo, e quando chegou exatamente na origem, que nesse caso foi o ponto de inversão de movimento, dali em diante as posições passaram a crescer. Então, olha só, se ele está chegando aqui no ponto de inversão, ele vai ter que parar para voltar. Então, quer dizer que nesse primeiro trecho, ele está perdendo velocidade e depois ele volta a ganhar, tudo bem? Agora, olha só, se o gráfico for como esse que eu representei para vocês, percebe que em momento nenhum ele passa pela posição S igual a zero. Ou seja, o movimento vai acontecer da seguinte maneira: o corpo está numa posição inicial qualquer, e aí ele vai fazer o que? Olha só, as posições dele estão decrescendo, e elas continuam decrescendo até a gente chegar no vértice. O vértice, de novo, é o ponto de inversão do movimento. E de novo o que a gente já comentou antes, né? Se é inversão do movimento, quer dizer que aqui ele para ir voltar de novo. Então, na inversão do movimento, a velocidade dele é momentaneamente igual a zero. Mas vamos lá, continuando. O que vai acontecer aqui? Olha só. Depois disso, ele retorna e as posições dele voltam a crescer. Então, olha só, eu mostrei para vocês 3 gráficos onde a aceleração é positiva. Coelho, mas por que é positiva mesmo, lembra? Porque a concavidade da parábola está para cima. E a gente notou que no vértice do gráfico é onde eu tenho a inversão do movimento, onde o corpo para voltar. Coelho, mas se a concavidade fosse para baixo, e aí? Bom, a única coisa que ia mudar é que o ponto de inversão do movimento, ao invés de estar aqui embaixo, ia estar lá em cima. Porque na parábola com concavidade para baixo, eu também vou ter no vértice o ponto de inversão do movimento. Agora eu quero fazer com vocês uma análise um pouco mais detalhada. Para isso, eu vou desenhar de novo o gráfico da posição em função do tempo. Agora eu quero marcar com vocês algumas informações bem importantes. Dá uma olhada aqui no gráfico.
essa posição aqui, ó, onde eu toco o eixo vertical. O tempo dessa posição é 0. Então, se a gente pegar na nossa função e colocar 0 para o tempo, eu vou ter que S é igual a S0, ou seja, quando o tempo vale 0, a minha posição é a posição inicial. Então, esse ponto aqui é o nosso S0. Agora, conforme o tempo vai passando, eu vou encontrar o eixo do tempo, que é onde a minha posição vale 0, ou seja, é a origem, 2 vezes. Então, esse ponto e esse ponto são para a gente a origem das posições, ou seja, é a posição onde o S vale 0. Aí olha só, lá na aula de matemática, o que o Ferreto te fala? Ele fala para você que os pontos onde a parábola toca no eixo horizontal são as raízes ou zeros da função. Então eu vou dizer para você o seguinte, que os instantes nos quais o móvel passa pela origem são as raízes da função. Aí, com base nisso, dá uma olhadinha na figura. Olha só, o t aqui é 0, aqui é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e assim por diante. Nesse caso, eu posso dizer o quê? Que o móvel passa pela origem nos instantes 1 segundo e 5 segundos. Daí você vai me perguntar o seguinte, por exemplo, se eu fizer os cálculos e encontrar t' igual a 4 e t duas linhas igual a menos 2, o que significa esse menos 2? Bom, a gente sabe que não existe tempo negativo, então significa que ele só passa uma vez pela origem. Aí você vai me perguntar, poxa, Coelho, mas espera aí, e se eu calcular e encontrar t' igual a 3 segundos, por exemplo, e t duas linhas igual a 3 segundos. Nesse caso, significa que é o vértice da parábola que está tocando no eixo do tempo, ou seja, está tocando no eixo horizontal. E uma outra situação que de repente pinta dúvida para você é o seguinte, e se você calcular as raízes t' e t duas linhas e encontrar, por exemplo, menos 4 e menos 2, o que acontece? Como não existe tempo negativo, quando a gente encontra esses valores, vai significar para a gente o quê? Que o móvel não passa pela origem, ou seja, não existem raízes reais positivas, tudo bem? Agora, pessoal, vamos definir para esse gráfico o sinal da aceleração. Lembra que quem define o sinal é quem está na frente do t ao quadrado. E, como a concavidade está para cima, a gente pode afirmar que nesse gráfico a gente tem uma aceleração positiva. Agora, eu quero dividir esse gráfico em 2 partes. Então, está aqui a divisão do gráfico em 2 partes. A gente marcou exatamente o ponto onde a gente tem ali o vértice. Vamos anotar de novo que no vértice é onde eu tenho a inversão do movimento, que é o ponto onde eu preciso parar para voltar, ou seja, é o ponto onde a velocidade é igual a 0. Então vamos analisar primeiro a região à esquerda dessa linha que eu desenhei para vocês, dividindo esse gráfico em 2 partes. Eu vou deixar outra parte, a outra região mais clarinha, e vamos concentrar aqui então na parte esquerda do gráfico. O que a gente sabe então? A gente está aqui na posição inicial S0 e conforme o tempo passa, nota que conforme a gente vai percorrendo o gráfico, as posições decrescem. E se as posições decrescem, a gente aprendeu que a velocidade é negativa. De novo, por quê? Porque as posições decrescem, ou seja, eu estou me movendo contra o eixo das posições. Agora vamos dar uma olhada lá no lado direito daquela linha tracejada que eu fiz. Eu vou fazer o seguinte, eu vou analisar com vocês o que acontece a partir daqui do vértice. Olha só, conforme o tempo passa,
A posição, que é o eixo vertical, está crescendo. Eu estou indo cada vez para valores mais positivos. Significa que eu estou a favor do eixo das posições. E se eu estou a favor do eixo das posições, significa que a velocidade do corpo é positiva. E aí o que eu quero que vocês notem? Que nessa região aqui do gráfico, eu tenho a velocidade negativa e a aceleração positiva, ou seja, velocidade e aceleração têm sinais contrários. Então, nessa região, eu posso dizer que eu tenho um movimento retardado. E por que ele é retardado mesmo? Porque aceleração e velocidade têm sinais contrários. Ou seja, o que isso significa? Que a aceleração é para o lado oposto ao que o corpo está se movendo. Ou seja, a aceleração está dificultando o movimento desse corpo. Agora, eu quero que você dê uma olhada nessa região aqui do gráfico. E percebe para mim o seguinte, nessa região eu tenho velocidade positiva e aceleração também positiva. Isso significa o quê? Significa que nessa região do gráfico eu tenho um movimento acelerado. E em termos práticos, dizer que o movimento acelerado quer dizer o seguinte, bom, se velocidade e aceleração têm o mesmo sinal, quer dizer que as duas atuam para o mesmo lado, ou seja, o corpo está se deslocando para um lado e a aceleração está agindo a favor desse movimento, ou seja, o corpo está ganhando velocidade, por isso que o movimento é acelerado, tudo bem? E lembrando que, ora o movimento é retardado, ora ele é acelerado, e no ponto de inversão do movimento, a gente tem que a velocidade é igual a zero. A gente já tinha notado isso antes, tudo bem? Pessoal, e com toda essa análise que a gente fez nesse gráfico aqui, a gente tem condições de partir para os exercícios, tá certo? Inclusive, a gente vai usar o que a gente estudou nessa aula e também conceitos que a gente estudou em aulas anteriores, tá bom? Vem aqui comigo, vamos lá. Primeiro exercício. Assinale a alternativa que apresenta a história que melhor se adapta ao gráfico. E aí a primeira coisa que eu tenho que olhar é que no gráfico eu tenho distância no eixo vertical e tempo no eixo horizontal. E eu já queria aproveitar e destacar com vocês algumas informações. Por exemplo, no primeiro trecho eu tenho um arco de parábola. Se eu tenho um arco de parábola, eu tenho um movimento uniformemente variado. Um detalhe, se a concavidade desse arco de parábola está para cima, eu vou dizer para vocês que a aceleração é positiva, tudo bem? E como as posições crescem, eu posso afirmar que a velocidade também é positiva. Ou seja, durante esse movimento, como eu tenho velocidade e aceleração com o mesmo sinal, eu posso dizer ainda que é um movimento acelerado. Agora, nesse trecho, a distância que essa pessoa está da casa não mudou. Ou seja, é a condição de repouso. Depois, no próximo trecho, o que a gente percebe? A gente percebe que a distância da casa está diminuindo, ou seja, a pessoa voltou para casa. E detalhe, como a gente tem uma reta, a gente viu algumas aulas que no gráfico da posição pelo tempo, quando eu tenho uma reta, é o caso do movimento uniforme. Agora, a pessoa permaneceu na mesma posição que ela estava, ou seja, em casa. E, se ela permaneceu em casa durante um tempo, quer dizer que, de novo, é a situação de repouso. Aí depois a gente percebe que ela começa a se afastar de casa mais uma vez. E, de novo, como é uma reta, a gente estudou algumas aulas que no gráfico da posição pelo tempo, quando eu tenho uma reta, eu estou falando do movimento uniforme. Então vamos usar essa análise que a gente fez para resolver o exercício. Vou colocar para vocês o gráfico, as alternativas, e vamos deixar registrado que aqui a gente tem um movimento uniformemente variado, aqui a gente tem o repouso, aqui é um movimento uniforme, de novo o repouso e de novo o movimento uniforme. E aí, vamos fazer o que ele pediu no enunciado, vamos ver qual das alternativas se relaciona melhor com o que acontece no gráfico. Letra A. Assim que saí de casa, lembrei que deveria ter enviado um documento para um cliente por e-mail. Resolvi voltar e cumpri essa tarefa. Aproveitei para responder mais algumas mensagens e quando me dei conta já havia passado mais de 1 hora. Saí apressado e tomei um táxi para o escritório. Olha só, aqui ele diz que assim que saiu de casa, lembrou que tinha que ter enviado um documento para o cliente por e-mail e resolveu voltar.
Aqui não, aqui ele saiu de casa, ficou parado um tempo, depois voltou, aí ficou um tempo em casa e depois saiu de novo. Então o item A está errado. Item B. Saí de casa sem destino. Estava apenas com vontade de andar. Após ter dado umas 10 voltas na quadra, cansei e resolvi entrar novamente em casa. Pessoal, tá errado, porque se ele tivesse saído e dado umas 10 voltas na quadra, ele teria saído e voltado umas 10 vezes até a posição 0. E não foi o que aconteceu. Ele saiu, ficou um tempo parado, voltou, ficou um tempo em casa parado e saiu de novo. Então tá errado. Item C. Eu tinha acabado de sair de casa quando tocou o celular e parei para atendê-lo. Era meu chefe, dizendo que eu estava atrasado para uma reunião. Minha sorte é que nesse momento estava passando um táxi. Acenei para ele e, poucos minutos depois, eu já estava no escritório. Bom, ele realmente saiu de casa. Ficou parado e pode ser que ele estivesse atendendo o telefone. Só que logo depois ele volta para casa. E é diferente do que ele disse quando ele pegou o táxi e foi para o trabalho. Então tá errado o item C. Item D. Tinha acabado de sair de casa quando o pneu furou. Desci do carro, troquei o pneu e finalmente pude ir ao trabalho. Tá errado, porque olha só, tudo bem, ele acabou de sair de casa, trocou o pneu. Mas depois ele voltou para casa e não é o que o texto diz no item D, então também tá errado. Letra E. Saí de casa e quando vi o ônibus parado no ponto, corri para pegá-lo. Infelizmente, o motorista não me viu e partiu. Vamos lá. Então ele saiu de casa e saiu correndo, ou seja, ele acelerou, movimento uniformemente variado. Como o motorista não viu, ele ficou no ponto. Vamos continuar a história. Após esperar algum tempo no ponto, que é o que eu acabei de falar, resolvi voltar para casa. Perfeito, ele voltou para casa. E chamar um táxi. Passado algum tempo, o táxi me pegou na porta de casa. Então ele voltou para casa, chamou o táxi, depois de um tempo o táxi pegou ele. E depois do táxi pegar ele na porta de casa, deixou ele no escritório, ou seja, ele se afastou de vez de casa. Então, pra gente, a alternativa correta é a alternativa E. Exercício 2. Um objeto tem a sua posição x em função do tempo t, descrito pela parábola conforme o gráfico. Analisando-se esse movimento, o módulo de sua velocidade inicial em metros por segundo e a sua aceleração em metros por segundo ao quadrado são respectivamente iguais a... Bom, percebe que aqui, ao invés de usar S, como a gente usa, ele usou X, mas não tem problema nenhum. E o gráfico é um gráfico da posição pelo tempo. Ele pediu que a gente encontrasse a velocidade inicial e a aceleração. Para isso, eu vou dar uma limpada na tela e vou colocar o gráfico ali no cantinho. Agora, a gente sabe que S, ou X, como ele usou, é igual a x0 mais v0t mais at quadrado sobre 2. E a questão pediu para a gente encontrar a velocidade inicial e a aceleração. A gente sabe que o gráfico começa nessa posição, na posição onde o tempo é 0, e onde o tempo é 0, o x também é 0. Então, a gente sabe que o nosso x0 é 0. Agora, para resolver esse exercício, a gente pode, por exemplo, montar um sistema. Sistemas onde eu vou escolher valores de tempo do gráfico e as respectivas posições. Então, eu vou começar com vocês com esse ponto aqui, que eu vou chamar de ponto A. Olha só, no ponto A, o que eu tenho? Eu tenho que a posição x é igual a 20 metros e o tempo é igual a 2 segundos. Aí o que eu vou fazer? Eu vou pegar essa função que está aqui e vou substituir os valores de x e t. Então fica para a gente x é 20, que é igual a x0 é 0, mais v0 vezes o t, que é 2, mais a vezes o t, que é 2, ao quadrado, sobre 2. O que eu tenho aqui? Aqui eu posso dizer para vocês, então, que 20 é igual a 2 vezes v0. Aqui eu tenho 2 ao quadrado é 4. Por 2 vai dar 2a. E eu ainda posso dividir todos os termos por 2, e a forma mais simplificada dessa relação matemática é que 10 é igual a V0 mais A. Agora eu vou fazer a mesma coisa para o ponto B. Coelho, mas eu não tenho ponto B. Vamos escolher um ponto B, por exemplo, esse ponto aqui, ó, onde eu consigo tirar as informações. A posição x do ponto B
é 0. E o tempo no ponto B é 4. Então, de novo, eu vou substituir nessa equação os valores de x e t. Então, vai ficar para a gente x é 0 igual a x0 não tem, é 0. Fica v0 vezes o tempo, que é 4, mais a aceleração, que eu não sei, vezes o tempo ao quadrado sobre 2. O tempo que a gente está usando aqui é 4. Isso vai dar para a gente que 0 é igual a 4v0 mais 4 ao quadrado é 16. Dividido por 2 dá 8a. Eu vou simplificar isso aqui ao máximo, de forma que eu tenho os dois termos divididos por 4, então fica para a gente 1 e aqui fica 2. Vou escrever de novo, vai ficar aqui 0 é igual a v0 mais 2a. E agora eu tenho essa equação e essa. Vou resolver esse sistema de uma forma bem simples. Por exemplo, eu vou isolar o v0 nessa equação. Para isolar o v0, eu vou pegar esse 2a e vou escrever ele do outro lado negativo. Fica para a gente então que v0 é igual a menos 2a. Agora eu vou pegar esse v0 que eu encontrei aqui e vou substituir nessa primeira equação. Então fica para a gente o seguinte: 10 é igual a v0. O v0 é menos 2a mais a. Ficou para a gente então que 10 é igual a menos 2a mais a é menos a. E se 10 é igual a menos a gente pode tranquilamente escrever que a é igual a menos 10 metros por segundo ao quadrado. Poxa, Coelho, mas como que você chegou nesse menos 10 mesmo? Pessoal, a gente simplesmente fez o quê? Aquilo que a gente aprende com o ferreto. Numa situação dessa, de uma igualdade, eu posso multiplicar os dois lados da equação por menos 1, que a igualdade fica a mesma. Daí aqui vai ficar menos 10 e aqui vai ficar mais a, tudo bem? Então eu vou usar essa informação que a gente acabou de achar, vou substituir aqui e com isso vou achar o valor de v0. Então fica aqui, v0 é igual a menos 2 vezes o a. O a vale menos 10. Então, v0 é igual a menos 2 vezes menos 10, vai dar 20 metros por segundo. Agora, vamos voltar lá no enunciado um pouquinho e ver que ele pediu para a gente o seguinte: ele quer o módulo da sua velocidade inicial e de sua aceleração. Então, como ele pediu nessa ordem, primeiro a gente vai dizer o valor de v0 e depois da aceleração. E uma outra coisa bem importante, percebe o que ele pediu aqui, ó? O módulo, ou seja, a gente vai colocar o valor sem se preocupar com o sinal, tudo bem? Então, primeiro v0 e depois a aceleração. Vamos voltar com os cálculos ali. Então, em primeiro, ele quer que a gente escreva essa informação, e em segundo essa. Bem importante a gente prestar atenção nisso. E sem colocar o sinal, porque ele pediu em módulo. Vou colocar para vocês ali na tela então as alternativas. Primeiro é o 20, depois é o 10. Então a nossa resposta é a letra C. A velocidade inicial vale 20 metros por segundo e a aceleração vale 10 metros por segundo ao quadrado. O menos a gente deixou de lado de novo, porque ele quer em módulo. Pessoal, e com isso a gente encerra a nossa aula de gráfico de posição pelo tempo do movimento uniformemente variado. Assunto fundamental para vestibular, Enem e prova de colégio, tá certo? Na aula que vem a gente fala um pouquinho mais só sobre outros gráficos. Tchau e até a próxima aula.